Começando aqui, então, só apresentando um pouco mais para quem ainda não me conhece. Eu estou como Head de Agribusiness de uma empresa chamada Terradot, uma empresa americana e brasileira. Sou também professor da Fundação Dom Cabral e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Biosistemas da Universidade Federal Fluminense. E estou aí nesse meio da mudança do clima há 21 anos. Desde 2004 que eu estou nessa linha de trabalho, meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, foram todos nessa área. Antes dessas funções que eu estou exercendo hoje, eu fui pesquisador da Embrapa por 12 anos, pedi demissão a 3 para ir para o mercado privado, trabalhar com o mercado voluntário do mercado de carbono, né, o mercado voluntário. Sempre trabalhei governo. Antes da Embrapa, fui do Ministério da Ciência e Tecnologia, na coordenação de mudança do clima, então foram 15 anos de governo, mais 3 agora, e antes também, né, claro, universidade, e mais 3 agora no setor privado. E aí a ideia hoje é falar um pouco sobre agricultura, mudança do clima e principalmente apresentar os principais resultados, né, os principais textos e informações e dados que a gente trouxe aqui dentro desse documento. Foi um prazer imenso participar, né, como mentor desse evento, foi muito legal. A gente teve uma participação em massa, foi muito bom ver todo mundo trabalhando junto e a gente conseguiu produzir um trabalho bem legal. Então, agradeço muito a ABAG por essa oportunidade, é sempre um prazer trabalhar junto com a ABAG e esse resultado ficou bem legal mesmo. Bom, teve aqui né, as falas de várias pessoas aqui, a Laura apresentou, o Ingo falou muito bem no início. Eu vou trazer algumas coisas aqui que já foram faladas um pouco, talvez com uma outra visão, mas que eu acho que são interessantes da gente discutir. Vou passar rápido por isso, para a gente ter mais tempo para o documento em si. Então, bom, passando aqui de uma forma bem resumida, alguns marcos importantes do desenvolvimento da agricultura brasileira. Na década de 70, a gente começa o início da implantação do sistema plantio direto, e esse sistema vem ganhando uma força muito grande. Hoje, praticamente toda a área de grãos no Brasil é feita em plantio direto. Muitos casos, não um sistema plantio direto, como é preconizado pela Embrapa, pelas universidades, né? Então, muitos produtores fazem plantio direto, mas fazem algum revolvimento de solo. Então, mas o fato é que esse é um sistema muito importante para o Brasil e aumentou muito a nossa produtividade, né? A partir da década de 90, mais ou menos, a gente começa a ter uma força muito grande no que a gente começa a chamar de safrinha. Hoje nem dá para falar em safrinha, né? É uma segunda safra. Em alguns casos, né, quando a gente vem aqui para a integração lavoura-pecuária-floresta, esse é um dos meus principais temas de trabalho. Fui presidente da rede LPF por 5 anos, quando estava na Embrapa, né, dentro de um conjunto de práticas chamadas de agricultura regenerativa. Eu costumo brincar que esse nome pegou porque ele é bom de marketing e o pessoal que trabalha no agro geralmente tem muita dificuldade em produzir nomes que sejam vendáveis, né, comunicáveis para a sociedade. Então, lá eu comecei na Embrapa, lá em Sinop, e o principal, Mato Grosso, o principal tema da unidade é a integração lavoura-pecuária-floresta. Aí a gente ficava, putz, vai falar em integração lavoura-pecuária-floresta, explicar isso tudo. A gente brincava assim, não, para simplificar, chama de sistema agro-silvio-pastoril. Aí fica mais complicado ainda, né? Então, o nome da unidade lá é Embrapa Agro-Silvio-Pastoril. Quem ainda não conheceu, vale muito a pena conhecer, uma das unidades mais bonitas da Embrapa. E um sistema de produção muito interessante. Esse sistema aqui foi a gente que plantou lá na unidade, né, esses eucaliptos. E a gente acha, né, pelo menos assim, dos dados que a gente tem, que é o maior experimento de integração lavoura-pecuária-floresta do mundo. A gente tem um experimento de quase 100 hectares, divididos em vários tratamentos, com várias composições, né? Então, quando a gente fala ILPF, a gente está falando de todas as possíveis combinações desse sistema, né? A lavoura pecuária, que é a mais comum, mais de 80% da área do Brasil de integração é de ILP. A integração lavoura-floresta, que também é o sistema agroflorestal, que é bem conhecido. E um outro sistema que é um pouco menos conhecido, mas que vem ganhando muita força, que é o da pecuária-floresta,
E esse é um sistema que tem um potencial gigantesco para o Brasil, principalmente quando a gente fala de recuperação de pastagens degradadas. Então, a inclusão do componente florestal em áreas de pecuária vem se tornando uma excelente oportunidade, né? Tanto para você gerar mais riqueza por hectare, quanto pensando em termos de sequestro de carbono no sistema, né? Então, muitas empresas já estão trabalhando nesses sistemas e isso vem ganhando muita força. Então, hoje a gente calcula mais ou menos em torno de 22 a 24 milhões de hectares de sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta no Brasil. Só uma pergunta, só para situar. Você considera 1970 a grande virada depois do Jacatatu, ou você acha que houve antes algumas ações que teve que o Brasil se passasse a se desenvolver tecnologicamente? Sim. Aqui é um resumo, assim, só alguns dos principais marcos. Claro que muita coisa vinha sendo feita antes da década de 70, mas nesse resuminho aqui eu considerei essa grande virada de chave na década de 70, justamente por conta da criação da Embrapa no início dos anos 70, a formação do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, né, o SNPA, e o ganho de força na agricultura. Mas óbvio que muita coisa vinha sendo feita antes. Bom, esse gráfico saiu desconfigurado aqui, mas a gente falou um pouco sobre isso. A ideia aqui é mostrar a evolução da agricultura, onde a gente tem as barras em azul, representa a área total de produção de grãos no país, e essa linha em verde é a produção do país. Então, a gente sai... isso aqui está no início dos anos 80, tá? São 40 anos. Aqui é a safra 83, 84 até a safra 23, 24. Então, a gente sai de uma área de mais ou menos 40 milhões de hectares, produzindo em torno aí de 41 milhões de toneladas de grãos. Hoje, a gente está aí entre 300, 350, quase batendo 350 milhões de toneladas, com 80 milhões de hectares, mais ou menos. Esse número, na verdade, é até um pouco menor, em torno de 60, 75, mas arredondando aqui, a gente dobrou a área de produção e a gente multiplicou aí por quase 8 a produção. Então, isso tudo foi devido a ganho de produtividade, então muita tecnologia, muito conhecimento, melhoria de solo, melhoria de variedade de planta, de sistema de produção, de maquinário, tudo isso junto. Claro, o empreendedorismo do produtor, políticas públicas, recurso para o produtor, tudo isso contribuiu para que a gente chegasse a esse aumento muito grande da produção de grãos. Então, claro que o Brasil é uma potência agrícola, a gente sabe disso, a gente precisa valorizar isso, né? Essas discussões dentro do Brasil acabam prejudicando demais, não só o setor, mas o Brasil como um todo, né? O país como um todo. Não reconhecer que o Brasil é uma potência agrícola não tem nenhum cabimento, né? É atividade que gera recursos, gera dinheiro, gera riqueza, gera emprego. A gente está ali entre os primeiros lugares em diversos produtos, né? Aqui são só alguns exemplos, né? Proteína animal, açúcar, suco de laranja, café, grãos. Então, o Brasil, de fato, é uma potência agrícola. Então, esse é um fato, a gente precisa divulgar isso, por mais que isso seja óbvio, é preciso divulgar isso e, principalmente, divulgar isso com orgulho. Não divulgar isso com... mas é porque é o agro, é porque é só a grande produtora, é porque... Então, sempre tem o mais, né? Então, o Brasil é uma potência agrícola, ponto. Não tem um mais depois disso, né? Então, a população tem que valorizar muito isso. E da mesma maneira que o setor tem que reconhecer que a gente tem problemas. Não dá para negar que a gente tenha problemas, né? Então, desmatamento passivo e passivos ambientais, isso promove um aumento absoluto e relativo das emissões de gases de efeito estufa, promove uma imagem negativa dentro e fora do Brasil, faz com que os produtos brasileiros sejam menos valorizados, mesmo aqueles que são
produzidos dentro de um sistema de agricultura regenerativa, ou qualquer outro nome que a gente queira dar, né? Baixo carbono, sustentável, por aí, e isso dificulta muito as nossas negociações internacionais, não só no âmbito da Convenção de Mudança do Clima, como em todas as negociações internacionais de comércio e por aí vai. E o pior de tudo, isso aqui representa menos de 1% do setor. Não dá para o setor, ou para a população, ou para o país, ter esse tipo de coisa acontecendo. Aí eu estou falando de desmatamento ilegal, né? Sendo que menos de 1% do desmatamento ilegal do Brasil acontece dentro de propriedades rurais. Então, se é ilegal, é crime, essas pessoas são criminosas e precisam responder por esses atos. Se a lei está certa, se a lei é pesada demais, essa é outra discussão. Mas a lei que está em vigor é essa e essas pessoas que cometem esse tipo de prática, né, elas estão cometendo um ato criminoso no país. Um outro ponto que a gente também tem bastante problema, mas que a gente já falou bastante por aqui, mas que ao mesmo tempo, dentro do setor agropecuário, é a maior oportunidade que a gente tem, é a área de pastagens degradadas. Então, hoje, o Brasil tem em torno de 180 milhões de hectares de pastagens, de uma maneira geral, são dados do LAPIG, da Universidade Federal de Goiás, em torno aí de quase 240 milhões de cabeças de gado, numa área de 180 milhões de hectares. Essa taxa de lotação vem aumentando, né? Então o Brasil vem melhorando a sua produtividade animal, então a gente consegue produzir mais animais numa área menor, isso é bom, por um lado, mas isso ainda é uma produtividade baixa. Essa área de pastagem corresponde ao território somado de todos esses países, Portugal, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido. E aí, quando a gente vai pensar em termos de PIB, por exemplo, né, que é a geração de riqueza por área, a gente está muito atrás desse território. Então, quer dizer que a gente está usando muito mal uma área muito grande. Quando a gente vai para pastagens degradadas, aí realmente a gente tem um grande problema, né? Então, o desenvolvimento da pecuária, ele não acompanhou o desenvolvimento da agricultura, da produção de grãos. A gente tem hoje uma das melhores agriculturas do planeta, mas na pecuária a gente tem ainda muito que melhorar. Apesar de ter genética boa, a gente tem programas de melhoramento animal muito bons, pastagens muito boas. O que falta para o produtor virar a chave? Ele entender que a pastagem é uma planta, que a grama é uma planta e que ela precisa ser cuidada da mesma maneira que uma lavoura. Então, hoje a gente tem no Brasil 64% de pastagens com algum nível de degradação. Tá? Isso corresponde aos territórios somados da França e da Ucrânia, por exemplo, só para ter uma ideia de referencial aqui de território, né? Quando a gente fala dessas áreas muito grandes, a gente acaba se perdendo. E ao mesmo tempo que isso hoje é o nosso grande problema, passa a ser a nossa maior oportunidade. Que outro país do planeta tem à sua disposição 114 milhões de novos hectares que podem ser adicionados ao seu sistema produtivo? Praticamente nenhum. Então, com a tecnologia que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem tecnologia para converter isso aqui. E quando a gente fala de pasto degradado, a gente tem essa imagem aqui, né, isso aqui é a produção de cupim, né? Então, só que nem todos estão nesse nível. Eu falei algum nível de degradação. Tem pastos que vão com algum investimento relativamente baixo, ele vai melhorar. Tem pasto que realmente vai estar numa situação muito ruim, que vai demandar um investimento muito alto para que ele volte a ser produtivo, para que ele venha a ser produtivo algum dia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente está numa situação hoje onde a gente tem grandes desafios. Como reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover a adaptação à mudança do clima, num cenário de crescimento populacional. Então, a previsão é que a gente tem aí um aumento de 35% da população até 2050, e 2050 é daqui a pouco, né? A gente está falando de daqui a 25 anos, é pouco tempo, e ela vai se tornar cada vez mais urbana.
Então a gente vai ter cada vez mais gente no mundo e cada vez menos gente no campo produzindo comida para esse batalhão de pessoas que vão ficar cada vez mais urbana. Então a gente vai precisar de uma série de adaptações na nossa agricultura para que a gente consiga abastecer essa população da melhor forma. Então, como é que a gente alimenta uma população crescente? E aí, adicionar, além de crescente, numa nova ordem geopolítica. Então, a velocidade que essas coisas vão acontecer nos próximos anos, que já vem acontecendo, mas que nos próximos anos vai se intensificar, a gente vai começar a ter uma nova distribuição de poder pelo planeta, novas populações com poder aquisitivo para comprar alimentos de melhor qualidade, e isso tudo impacta na produção de alimentos, de energia e fibras no mundo inteiro. Então, a previsão é de que a gente vai precisar dobrar a produção agrícola para sustentar essa demanda. Então, a população aumenta em 35%, mas o consumo per capita também aumenta, né? Então, a gente vai precisar produzir cada vez mais. Então, um país muito emblemático é a China. Se a gente for considerar a China de 40 anos atrás, o poder de compra por pessoa era muito baixo, então era uma população que não demandava alimentos de qualidade, e isso mudou completamente. Hoje, a China compra produtos de muita qualidade do Brasil e de vários outros países do mundo. Eu estava lendo agora, vindo para cá, uma matéria sobre o café. Então, já tem, a China abriu agora para 138 novas empresas começarem a comercializar café para lá, porque, né, deixou de vender para os Estados Unidos, então essas coisas vão mudar. E a gente fala muito China, mas a gente tem que considerar principalmente toda aquela região da Ásia e a África. A África também ela acaba ficando muito fora dessas discussões geopolíticas, mas a gente tem países ali aumentando o poder de compra e melhorando a qualidade de vida da população, e eles também vão entrar nessa demanda por novos alimentos. Tá. Bom. Só uma dúvida. Esse dado de aumentar 35% da população em 30 anos não tem sentido. A projeção da FAO. A gente pode discutir no final. Não em relação a hoje. Não, em relação a 2010. 2010. Então, bom, a Laura falou bastante aqui de assuntos relacionados à COP e a políticas públicas brasileiras, mas só focando um pouco aqui nos compromissos climáticos que a gente tem, né, em relação aos impactos quer dizer, o que a COP traz de impactos para o Brasil. Isso é muito interessante. Então, quando a gente vê lá COP 15, em 2009, logo após a COP 15, o Brasil publicou a sua lei, a sua Política Nacional de Mudança do Clima, né? A Lei 12187 de 2009. E essa lei incentivou a criação dos planos setoriais, que foram publicados na sequência. Então, a gente teve um período aí de trabalho entre 2010 e início de 2012, de trabalho interno nas instituições brasileiras para publicar, para elaborar os planos setoriais. E aí a gente chega na agricultura com o tão famoso Plano ABC, todos vocês conhecem, que teve lá o seu início em 2012, o primeiro período foi até 2020, agora a gente está numa segunda versão, que é o ABC+. E o Acordo de Paris, né, que trouxe essa nova lógica dos compromissos nacionalmente determinados. Então, isso muda completamente o jogo. O Brasil, que era só um país que, né, todos os países em desenvolvimento eram países que poderiam simplesmente gerar créditos de carbono aqui e comercializar para outros países, porque a gente não tinha esse compromisso de reduzir as nossas emissões, agora também passa a ter. E aí isso gera um monte de incertezas também dentro dos mercados de carbono. A gente consegue compatibilizar crédito do mercado voluntário no mercado regulado, como é que a gente trabalha isso tudo, se a gente gera um crédito de carbono aqui numa tecnologia que foi implementada pelo Plano ABC, isso vai contar para a NDC ou para gerar o crédito de carbono? Então, isso tudo gera um monte de demandas que a gente está tentando responder agora. No Plano ABC+, então, esses compromissos nacionalmente determinados, eles vêm com a previsão
né, o compromisso do Brasil, né, o compromisso que o Brasil assumiu lá em 2015 foi de reduzir em 37% das emissões de carbono até 2025. E aí essa questão do tempo, né, quando a gente falou lá em 2015 parecia que estava longe, já chegamos. Então o governo brasileiro vai ter que reportar esse ano se a gente chegou ou não à redução de 37% em relação ao ano base 2005 e daqui a 5 anos, em 2030, a gente vai continuar reduzindo e chegar a 43% de redução nas emissões em relação a esse ano base. E um ponto muito importante dos compromissos nacionalmente determinados, da GND6, é que a gente não pode ter retrocesso. Esse é um dos pontos do Acordo de Paris, é que essas metas não podem retroceder. Então, a gente não pode, independente de troca de governo, a gente não pode, o Brasil não pode chegar lá na frente e falar para a convenção que agora, ano que vem, por exemplo, então, não vai ser mais 43, vai ser 40. Não pode fazer isso, isso não é permitido pelo Acordo de Paris. Não, aí é outra história, aí é a base do multilateralismo, né? Todos os países assumiram esse compromisso, mas sanções previstas realmente não existem. E aí a gente tem uma outra política pública extremamente importante, né, que está em voga agora, todo mundo já deve conhecer também, que é o Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, o PNCPD. Então, o Ministério da Agricultura, junto com vários outros atores de diversas oficinas, de eventos no país nos últimos anos, né, junto aqui com o pessoal do GPP, da USP, acho que, se eu não me engano, a Agroícone também participou desse trabalho, várias instituições participaram. Então, isso aqui é um funil, onde a gente coloca, né, aquela área de pastagem degradada. Então, eles consideraram um ano anterior, eu falei 114, eles consideraram 107, porque foi um dado anterior. E aí começam a colocar alguns fatores de corte, né? Então, áreas de imóveis rurais inscritos no CAR, área de imóveis no CAR sem sobreposição com áreas restritas, aquela confusão toda de terra que a gente tem no Brasil. Então, afunilando isso tudo, a gente chegou aqui a um total de área potencial de 27,7 milhões de hectares. E aí o que o Ministério da Agricultura começou a fazer é como é que a gente distribui isso pelo país, né, fazendo oficinas com cada estado e para cada região de cada estado, qual seria o melhor sistema de produção para recuperar essas pastagens degradadas. Então, a maior parte, obviamente, foi para a pecuária de corte, silvicultura, agricultura, sistemas agroflorestais, conversão para sistemas integrados. Então, cada estado vai apontando ali, em cada região do seu estado, do seu território, qual seria o melhor sistema de produção. E aí a ideia é que a gente tenha também políticas públicas de recurso para que esses produtores consigam fazer essa conversão. Então, o que o governo está fazendo agora é tentando buscar recursos de fundos internacionais para conseguir implementar essa política. Fernando, Oi. você saberia, porque essa área é só da agricultura, né? Pecuária. Da pecuária. A gente tem a área da mineração. Somando as duas, você tem ideia de quanto dá? Não tem de cabeça. Posso procurar, mas não tem de cabeça, não. A mineração tem usado vegetação para recuperar as áreas. Sim, né? sim, sim. Os planos conversam entre si, mas eu não tenho esse número de cabeça. E aí, passando um pouquinho aqui, depois a gente vai voltar sobre mercado de carbono. A gente fala muito, então, de mercado de carbono, né, para o agro, como é que a gente consegue trazer essas tecnologias e essas metodologias para cá. Então, aqui são práticas que são, teoricamente, elegíveis para geração de crédito de carbono. Porque, e quando a gente olha aqui, são praticamente todas as que estão dentro do Plano ABC, não é novidade para ninguém, qualquer produtor do Brasil conhece todas elas. Mas por que eu falo teoricamente? Porque quando a gente vai pegar as metodologias, e aí a gente tem esse problema também de importar metodologias e ter as principais certificadoras, né, de projetos de mercado de crédito de carbono de outros países. Então, muitas dessas tecnologias, dessas metodologias, desculpa, elas não vão se aplicar aqui da melhor forma. Então, por exemplo, quando a gente pega plantio direto,
todo produtor aqui sabe o que é plantio direto. Eu falei agora há pouco que a maior parte da área da nossa produção de grãos no Brasil é plantio direto. O que acontece com o plantio direto dentro da metodologia? Ele não é adicional, porque não é uma tecnologia que o produtor vai adotar simplesmente para gerar o crédito de carbono. E isso é um dos princípios do mercado de carbono, que determinada prática seja adotada visando a geração do crédito de carbono. Então, é muito difícil de provar a adicionalidade dentro dessas tecnologias. Então, plantio direto, por exemplo, é uma prática que nos Estados Unidos consegue entrar dentro da mesma metodologia, se a gente for considerar a metodologia da Verra, né, que é a certificadora mais famosa, a gente for pegar a VM 0042, que é Agricultural Land Management, a gente consegue ter projetos nos Estados Unidos ou em outros países da Europa com plantio direto. E aqui a gente não consegue provar essa adicionalidade. Dentro da metodologia, eles colocam que para você provar a adicionalidade de um sistema de produção, você não pode ter mais do que 20% da área de agricultura de determinado estado usando aquela tecnologia. Então, por exemplo, se a gente chegar no Rio Grande do Sul e quiser fazer um projeto de plantio direto com soja, mais de 20% da área de soja do estado usa plantio direto, então ele não é adicional. Então, a gente tem que buscar outras culturas, outros sistemas de produção. Cultura de cobertura é uma prática viável para fazer. A integração pecuária-floresta, lavoura-pecuária. O pastejo rotacionado entra uma outra questão super complicada. Quando a gente faz a melhoria do pasto, na maioria das vezes a gente vai aumentar a taxa de lotação. A gente vai ter mais animal por hectare, né? E isso, no balanço, seguindo aquela metodologia, normalmente ou empata ou fica até negativo e não consegue gerar o crédito de carbono pelo aumento, devido ao aumento da taxa de lotação. A gente pode conversar sobre isso depois. Então, o que eu tenho visto mais resultado e melhores práticas são o uso de produtos. Então, quando a gente reduz o uso de fertilizante nitrogenado, por exemplo, se eu aplico ali 10 quilos de nitrogênio e agora eu aplico 8, eu deixei de fazer as emissões de óxido nitroso referente à lixiviação desse óxido nitroso aí nesses 2 quilos de nitrogênio. Ou o pó de rocha, né? A aplicação de rochas basálticas em solo agrícola, que vai promover a remoção do CO2 da atmosfera e vai transformar isso num bicarbonato e ele vai estar, então, na forma inorgânica, né? A gente não está falando mais de carbono orgânico do solo, a gente está falando de carbono inorgânico e isso garante uma remoção permanente desse carbono. Então, ainda é uma tecnologia muito nova, o MRV, né, o sistema de monitoramento ainda está no início, mas é bastante promissora. E aí, muito do que inspirou, né, a BAG, a gente a fazer esse documento é uma questão de longo prazo. Como é que a gente quer estar em 2030 ou em 2050, ou pensando um pouco mais para frente, né? A gente quer ser conhecido como o país que desmata e tem milhões de hectares de pastagens degradadas, mesmo tendo muitas práticas boas. E aí, falando para jornalistas, né, eu tenho um grande amigo jornalista da Embrapa, o Jorge Duarte, vocês devem conhecer. Ele sempre me fala assim, falou: Renato, tem 1000 aviões decolando de Congonhas todo dia. 999 dá tudo certo, um explode. Qual é a notícia? É o que explode. Então, é sempre o diferente, é sempre o que está ali, né? Então, a gente acaba apanhando muito do mundo inteiro por conta de desmatamento, por conta de pastagem degradada. Ou como é que a gente pode ser conhecido também como a grande potência agroambiental do planeta, né? Então, a gente discute muito esse termo, não existe uma classificação exata, né, um índice de classificação de uma potência agroambiental, o que é uma potência agroambiental, mas a gente tem a ambição de ser a grande potência agroambiental do planeta. E aí, por isso, a gente trabalhou em cima desse documento. A ideia aqui é passar um pouco para vocês, né, dessa visão principal do agro como protagonista climático. A gente tem produção alinhada à preservação ambiental e ao desenvolvimento socioeconômico e
a gente considerou que esse é um momento muito estratégico, né, para transformar um compromisso em prática rumo à COP30. E aí houve esse diálogo inclusivo entre o governo, empresas, academia e sociedade por um futuro sustentável. Então, eu tive o prazer de ser um dos 6 mentores desse evento. À tarde, a Natasha vai estar aqui com a gente também para falar um pouco. E a gente tratou de 3 temas que a gente considerou como fundamentais, não apenas para o fortalecimento do agro no Brasil, mas para a construção de um futuro ambientalmente equilibrado e economicamente sustentável, que são adaptação e mitigação das mudanças climáticas, né? Então, adaptação à mudança do clima e mitigação das emissões de gases de efeito estufa, o papel do agro no mercado de carbono e estratégias para destravar o financiamento climático. Então, como é que a agropecuária pode contribuir para a agenda de adaptação e mitigação da mudança do clima? A gente já falou bastante desses dados de emissão aqui, né? Eu não vou me prender tanto a eles, mas a agropecuária é um dos pilares da economia brasileira e, ao mesmo tempo, é uma das atividades mais expostas aos impactos das mudanças climáticas, né? Então, a gente sempre vive nesse paradoxo aí de ser uma atividade que supostamente emite muito gás de efeito estufa e, ao mesmo tempo, é o setor que mais sofre as consequências dessa mudança do clima, né? Então, em termos de perda de produtividade, aumento de incidência de pragas e doenças. Tem uma questão muito importante também, o Ingo tocou um pouco nisso, mas é a questão ética das emissões. Uma coisa é a gente emitir gás de efeito estufa para produzir alimento. Outra coisa é para a gente gastar em energia que talvez não seja necessária ou que poderia ser diminuída, né? Então, quando a gente pensa assim, em termos de futuro, a gente tem, cada um de nós aqui consegue comer uma quantidade de comida por dia, né? Então, dificilmente alguém vai passar aí de 5.000, 10.000 calorias por dia, né? Então, a gente vai comer ali em torno de 2.000, 2.500. Agora, e o consumo de energia? Vocês já pararam para pensar o quanto que cada um de nós aumentou o seu consumo próprio de energia desde criança até hoje? Então, todo mundo aqui deve ter um carregador na bolsa, na mochila, para carregar o celular, o computador. Então, assim, essa demanda cresce o tempo todo. Por isso que a energia, no mundo todo, como a Laura mostrou, representa 75% das emissões, né? E aí, quando a gente olha para o Brasil, é claro que o Brasil é diferente porque é um grande produtor, tem uma matriz energética majoritariamente limpa, então, proporcionalmente, né, para o inventário brasileiro, o setor agropecuária ele apresenta uma emissão maior. Mas a gente discutiu aqui também uma questão que foi a de não representação do que a gente está removendo da atmosfera dentro do inventário. Então, se vocês olharem aqui, esse gráfico vai estar pequeno, mas essa linha aqui, essa barrinha verde mais clara, são as emissões da agricultura, né? A verde mais escura é de mudança de uso da terra, aqui é de agricultura. A gente praticamente não mudou as nossas emissões de 2012 para cá, sendo que a gente teve o plano ABC nesse meio. Então, a gente conseguiu aumentar, a gente saiu de de menos de 5 milhões de hectares de áreas de integração lavoura, pecuária, floresta para quase 25, arredondando aí os grandes números. Como que 20 milhões de hectares convertidos não vão resultar em uma coisa visível aqui dentro do inventário? Então, esse é um ponto. E um outro ponto muito importante e que a gente apanha no cenário internacional desde 1992, antes da convenção ser criada, lá na Rio 92, o governo brasileiro, os cientistas, Gil e Itamaraty, já colocavam a questão do metano em termos de potencial de conversão, né? Então, quando a gente fala aqui emissões de gás de efeito estufa, a gente está falando em CO2 equivalente. Então, a gente converte todos os gases, metano, óxido nitroso e todos os gases industriais para uma moeda única que é o CO2, né? Como se a gente fosse converter tudo para dólar ou para euro. E o fator de conversão do metano foi isso que o Ingo falou, em torno de 23, 25, 27, dependendo do relatório do IPCC que a gente considera, esses valores mudam um pouco. Sendo que o Brasil e vários cientistas do mundo inteiro colocam que esse fator, na verdade, ele deveria ser 5 e não 25.
Com isso, a gente reduziria as nossas emissões da pecuária, né, do animal, por 5. E o Brasil, desde a primeira comunicação, então, esse documento aqui, ele é entregue, o inventário brasileiro, ele é entregue dentro de um documento, com quem eu trabalhei muito com a Paula aqui no último, né, Paulinha? Esse documento, esse inventário faz parte de um documento chamado Comunicação Nacional do Brasil à Convenção, ao NFCCC. A parte 2 desse documento é o inventário. Então, no terceiro inventário, aproveitando a chegada da Paula ali, no terceiro inventário eu coordenei o setor agricultura e a Paula coordenou a categoria de queima de resíduos agrícolas. Então, a gente trazia todas as informações que estavam ali dentro, né, do setor para cá. Então, cada vez que a gente publica um artigo científico, a Embrapa tem vários artigos científicos que melhoram os nossos dados. Cada vez que a gente tem uma melhoria, um avanço na ciência, a gente traz esse número para cá e melhora a qualidade do inventário brasileiro. Não só se o número for menor, se ele for maior, a gente também traz, porque a ideia aqui é que a gente tenha a melhor ciência disponível. Mas desde a primeira comunicação do Brasil, o Brasil sempre reporta o resultado do geral em GWP, que é o recomendado pela convenção, e em GTP, que é o potencial de temperatura, que é o que o Brasil considera que deveria ser seguido. E aí as nossas emissões são significativamente menores. Então, a gente ainda tem esse outro ponto que é super importante. Então, passando aqui um pouco sobre exemplos de estratégias de adaptação, a gente discutiu muito isso dentro do evento, né? A adaptação, ela é uma prioridade estratégica para países tropicais como o Brasil, cuja agropecuária ainda depende fortemente das condições climáticas, né? Então, quando a gente vai para um país que, uma Alemanha, que tem muito cultivo protegido, né, dentro de estufas e tal, obviamente esse impacto é muito menor. Como quase toda a agropecuária brasileira é dependente das condições meteorológicas, a gente sofre mais, né? Então, que a gente chama de agricultura climaticamente inteligente, né, o Climate Smart Agriculture, por várias instituições, visa aumentar a produtividade, fortalecer a resiliência, reduzir emissões de forma sinérgica e contextualizada. Então, usar insumos de forma cada vez mais eficiente, aumentar a produtividade por hectare. Hoje a gente fala muito em rentabilidade por hectare, né? O que interessa no final é quanto o produtor vai ter de lucro ali em cada hectare produzido. E aí a gente tem vários exemplos, né? Vocês estão com a publicação aí, onde a gente detalha mais cada um deles. Eu não vou conseguir detalhar muito aqui por causa do tempo, mas quando a gente trabalha, por exemplo, aumento da eficiência no uso da terra, foi o que eu mostrei naquele gráfico inicial. Hoje a gente consegue produzir muito mais numa área do que antigamente, né? Então, hoje a gente vai falar aí uma produção de soja, por exemplo, em 3,5 toneladas por hectare. Antigamente a gente falava em 1,5, 2. Então, isso na média, né? Então, a gente melhora a eficiência do uso da terra. Melhoria da eficiência no uso de recursos hídricos e nutrientes. Também, cada vez mais importante a gente ter eficiência aqui. Inclusão socioterritorial e soluções contextualizadas. Manejo conservacionista do solo, isso já é amplamente trabalhado, debatido no Brasil, mas ainda assim a gente ainda precisa avançar mais. Cultivo de variedades mais tolerantes a estresses abióticos e bióticos. E aí esse é um ponto importantíssimo. Para a gente desenvolver um material, né, para a ciência desenvolver uma variedade de planta mais tolerante a estresse. Então, o pessoal da Bayer está aqui. Quanto tempo a gente demora para produzir uma variedade? 10 anos. Aqui são 10 anos de pesquisa para ter uma variedade nova. Então, para a gente projetar uma variedade que vai ter mais tolerância a um estresse abiótico, primeiro a gente tem que projetar que estresse é esse. Então, se a gente está trabalhando com mudança do clima, o primeiro passo é prever os climas futuros possíveis e produzir um material que vai ser adaptado a uma coisa que a gente ainda não sabe, né? E é isso. Então, se a gente não tiver investimento público e privado nesse tipo de coisa, quando chegar lá em 2050, as variedades que a gente tem hoje provavelmente não vão estar adaptadas.
promoção da saúde e funcionalidade do solo, isso acompanha tudo isso, melhoramento genético também orientado para resiliência, seguindo aí essa mesma linha. Então, o Brasil é um dos maiores produtores de commodities agropecuárias do mundo. A gente não deveria ser reconhecido só por isso, mas hoje é uma verdade. A integração de tecnologia moderna com as diversas condições edafoclimáticas do país fornece uma vantagem competitiva para o desenvolvimento agrícola sustentável e as práticas de agropecuária regenerativa podem melhorar o uso do solo, aumentar o sequestro de carbono e reduzir emissões de gases de efeito estufa, fortalecendo a saúde do solo e a resiliência agrícola a longo prazo. Então, esse conjunto de práticas que a gente tem e se a gente olhar o Plano ABC, não tem ali nenhuma tecnologia extremamente inovadora, né? Quando a gente publicou o plano, eram tecnologias já conhecidas e que ganharam espaço nesses últimos 10, 15 anos. Seguindo um pouco aqui com estratégias de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, então a gente observa que também muitas das tecnologias que vão servir para adaptação também servem para mitigação. Sistema plantio direto, sistemas agrícolas integrados, recuperação de pastagens. Então, todas essas tecnologias também reduzem a emissão de gás de efeito estufa. É claro que depende muito da métrica que a gente vai utilizar. A gente pode considerar emissões por hectare ou a gente pode considerar a pegada de carbono, né, onde a gente tem quilos ou toneladas de gases emitidos por produto final. Então, tudo isso é considerado dentro de estratégias de mitigação de emissões. O biocarvão, o biochar também, que vem sendo bastante utilizado. Os tecnossolos, essa é uma tendência que vai surgir com cada vez mais força, né, que são solos antropogênicos construídos a partir de resíduos industriais. Eu já perguntado da mineração, né, a mineração está aqui também, urbanos, com alto potencial para sequestro de carbono e recuperação de terras degradadas, o intemperismo acelerado de rochas, né, que foi o que eu falei, o uso do pó de rocha para sequestrar o carbono, né, o CO2 da atmosfera, basicamente, ele tem uma relação muito grande com o tecnossolos. Quando a gente adiciona o pó de rocha, a gente está adicionando basicamente um precursor da argila, então é como se fosse um outro tipo de solo ali, né, menos intemperizado, que vai ajudar nesse processo, vai promover a saúde do solo e também vai remover CO2 da atmosfera. E os biocombustíveis, já até botei aqui destacado, né, ele sozinho, exatamente por conta do que o Ingo falou no início. Vai ser uma demanda cada vez maior por esse tipo de produto, né? E o Brasil também está muito à frente nesse processo, é um país bem desenvolvido em termos de biocombustíveis e a gente vai ter uma demanda cada vez maior por área e tecnologia para a produção, né, de biocombustíveis. Então, a ideia é expandir a adoção das estratégias de agricultura sustentável, podendo intensificar o posicionamento da agropecuária como vetor-chave na adaptação e mitigação, promover sistemas cada vez mais sustentáveis e resilientes e, para essa implementação acontecer, a gente precisa de políticas públicas, de incentivos econômicos, capacitação técnica e um ponto-chave aqui, que foi falado também, estruturas de monitoramento. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Plano ABC, é um plano que é uma política pública que eu tenho o maior orgulho, enquanto brasileiro, sou um dos autores do plano, mas a gente teve uma dificuldade extremamente grande de monitorar quanto de área que está sendo feito, com quais práticas que foram adotadas, quanto que isso sequestrou de carbono, quanto que isso removeu de gás de efeito estufa. Então, a gente precisa ter esses dados, né? A ciência vem trabalhando muito nisso, a Embrapa, as universidades, mas as empresas, mas ainda é um gap muito grande de conhecimento nessa área. Então, o plano, né? Eu falei aqui do Plano ABC, e a ideia é que o Brasil consiga alavancar o seu potencial agropecuário, valorizando essas estratégias na agenda da COP30. Então, a gente tem muita coisa boa para mostrar. Então, todas essas tecnologias de agricultura, de sistemas de produção, de variedades resistentes, a gente tem muita coisa boa para mostrar, que contribui para a adaptação e mitigação da mudança do clima
E aqui é um ponto super importante, reforça a segurança alimentar, a restauração ecológica e consolida, né, o Brasil, deveria pelo menos a gente ter sempre essa ideia de consolidar o Brasil na liderança do tema, né, de agricultura sustentável. Aí a gente vai passar para destravamento de financiamento. Essa também é uma grande lacuna da negociação, né? Então, sempre quando vai para a discussão técnica, né, dentro das reuniões da UNFCCC, a coisa até anda, a gente até consegue ter uma certa sinergia de países desenvolvidos com países em desenvolvimento, mas quando a gente chega ali na hora do pessoal botar a mão no bolso, colocar a grana, que é o que precisa ser feito, aí a gente tem muita dificuldade. Então, de que forma a gente pode destravar isso, né? A adoção contínua de tecnologias, ela vai ser essencial para adaptar o sistema, né? Os grandes desafios atuais são a ausência de critérios claros para bancos de investidores em projetos de baixo carbono e regenerativos. Isso acaba sendo uma dificuldade de relacionamento do banco com o produtor. Aí eles sempre batem nessa questão da falta de métrica harmonizada para mitigação. Então, se a gente pensar, né, que esse dinheiro vai vir na forma de empréstimo, vai entrar no sistema bancário, vai ser repassado para o produtor e o produtor vai ter que pagar isso de volta, talvez com uma taxa de juros mais baixa, mas ao longo de alguns anos, é óbvio que a gente vai precisar de métricas e indicadores robustos para que ele consiga comprovar que o que ele está fazendo está funcionando e que ele vai conseguir pagar de volta isso para o banco, né? Então, algumas das soluções necessárias que foram levantadas na construção desse documento foram a construção da taxonomia verde, a rastreabilidade das cadeias produtivas, a gestão de dados integrando CAR, PRA e legislação ambiental, garantia de segurança jurídica para produtores de setor financeiro. Claro que não se esgota nisso, essas aqui foram algumas das principais levantadas dentro do documento, a gente tem explicações detalhadas sobre cada uma delas, mas cada uma demanda, né, uma série de ações. Então, falando um pouco aqui, a Laura já levantou algumas coisas em relação à negociação da COP. A gente está no que é chamado Baku Belém Roadmap, né, que seria um fundo aí de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, que deveria gerar recomendações na COP30 para expandir e mobilizar recursos, né? A agropecuária entra com uma força muito grande nesse momento, né? Depois de muitos anos de negociação, finalmente a agropecuária começa a ter algum destaque maior na COP, não foi fácil chegar a esse ponto. Esse recurso viria de fontes múltiplas de financiamento, como bancos multilaterais e nacionais de desenvolvimento, bancos privados de mercado financeiro, fundos da convenção, filantropia e doações internacionais. E é óbvio que todo esse momento conturbado que a gente vem vivendo aí na geopolítica internacional contribui negativamente para isso, né? Então, quando a gente considera todas as guerras que a gente está tendo, taxações e tal, fica cada vez mais difícil a gente conseguir acessar esses financiamentos. A ideia, então, é ter cada vez mais diversidade de fontes e modelos para atender todos os tipos de produtor e garantir a segurança alimentar. Então, aqui, né, no Brasil, a gente tem, hoje são quase 7 milhões de propriedades rurais, né, mas a maioria pequena, áreas com menos de 10 hectares. Então, é difícil fazer com que esses benefícios cheguem até o produtor. A Laura falou, então, chegar no mercado de carbono a esses produtores no modelo atual é quase impossível. Não vou dizer que é totalmente impossível, mas é quase impossível. E a gente precisa diversificar cada vez mais essas fontes para fazer com que a gente consiga chegar até esses produtores. Então, critérios cada vez mais objetivos, a gente precisa ter esses critérios dados. Quando a gente vai para o sistema financeiro, a gente precisa traduzir todos esses ganhos que a gente tem com essas tecnologias, com esses sistemas de produção, para números, né? Para coisas que o gestor do fundo consiga entender e rentabilizar em cima, né? Então, não tem muito jeito de sair disso. E aí entram, né, programas de pagamento por serviços ambientais, outros instrumentos financeiros inovadores, como Blended Finance e outros tipos. A plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, que o Ministério da Agricultura
está desenvolvendo e trabalhando com várias instituições, também vem com essa ideia muito de traduzir esses dados para uma coisa que o setor financeiro consiga entender, e aí um pouco da inserção internacional, né, dentro da convenção, e o mercado de carbono. Eu trouxe também, a gente não combinou, né, Laura, mas eu trouxe também uma linha do tempo aqui mais recente. Eu comecei aqui em 2017, justamente com o Coronívia. Coronívia foi o grande marco, né, de participação da agricultura na COP. Quando ele foi criado, né, o Coronívia Joint Work on Agriculture, a gente passa a ter os diálogos, que a Laura explicou super bem aqui, e aí o Brasil traz muito essa experiência do Plano ABC, dos sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, dos sistemas de mitigação e adaptação, e aí ele é encerrado, né, na COP de Sharm el-Sheikh, onde a gente entra, né, com essas siglas. A convenção adora sigla, mas esse SSJWA, que é o Sharm el-Sheikh Joint Work on Agriculture and Food Security, o Brasil apoia, o Brasil é um dos principais países na negociação, né? Então, esse é um outro ponto que a gente precisa destacar muito também. A agricultura brasileira tem que ser motivo de orgulho nacional, mas a negociação internacional também. O Brasil tem grandes negociadores, o André Corrêa do Lago é um deles, está como presidente da COP, um diplomata sensacional, e o Itamaraty vem fazendo um trabalho espetacular há décadas, né, dentro dessa agenda. O Brasil lidera essas reuniões com muita maestria. Então, esse instrumento da COP, ele inicia as atividades práticas, e agora aqui na COP 30 a gente vai ter esse caminho aí, né? Como é que a gente veio de Baku até Belém e depois é o além, né? Então a gente vai pensar o que vai acontecer para depois de Belém. Então, fechando aqui esse tema, algumas considerações. Inclusão no financiamento climático é condição central para tornar a agricultura mais sustentável. Como eu falei, a gente precisa de critérios claros e objetivos, principalmente de MRV, né, que é o sistema de mensuração, reporte e verificação, que todos os projetos, todos os sistemas precisam. A questão da implementação da taxonomia verde com o fortalecimento da rastreabilidade das cadeias, fazer com que os recursos cheguem a todos os produtores, de todos os tamanhos, pequenos, médios, grandes, promover um mercado de carbono eficaz, alinhado ao Acordo de Paris, e aí eu vou falar daqui a pouco, né, disso, do mercado de carbono, na última parte do documento, e um caminho para o futuro, harmonizando esforços locais e internacionais. E aí, fechando esse documento, a gente teve a terceira parte, né? O terceiro grande eixo que foi trabalhado, o papel estratégico do agro na nova economia de mercado de carbono, como é que o agro se relaciona com o mercado de carbono. Então, essa é uma questão bastante forte, todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, os produtores ficam querendo saber, querendo entender, querendo participar. Todos os produtores que eu converso, eles têm vontade de participar do mercado de carbono, eles querem mostrar que as práticas que eles estão fazendo são sustentáveis, e a gente precisa começar a posicionar com muita intensidade de que o agro é parte da solução climática, né? Então, o agro deixa de ser um grande contribuinte do problema e passa a ser olhado como a grande solução climática, né? Onde a gente consegue reverter a mudança do clima. Se a gente for pensar em todos os setores do inventário, a agricultura é o único setor que tem a capacidade de reverter a mudança do clima. Nenhum outro setor tem essa capacidade, né? Vai falar, a energia poderia fazer CCS, injetar de novo o CO2 do petróleo. Isso é inviável financeiramente, não tem como fazer isso. Então, a agricultura é o principal setor e precisa ser tratada como esse principal setor, né? O setor é totalmente estratégico na descarbonização. A NDC brasileira cobre toda a economia, mas, obviamente, ela é muito focada na agricultura, na mudança de uso da terra, e os mercados de carbono como instrumentos de precificação, né? E aí a gente tem esses dois mercados, o voluntário e o regulado. O regulado, aí acaba tendo muita confusão, né, do mercado regulado pela Convenção de Mudança do Clima com a regulamentação do mercado no Brasil. São coisas diferentes. Então, na regulamentação
do mercado no Brasil, a gente tem, né, foi publicada no final do ano passado, depois de quase 10 anos no Congresso, a Lei 15.042, que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né? Então, ela é uma lei que implementa um modelo chamado Cap and Trade, né, que é onde cada atividade vai ter um teto e parte desse carbono pode ser comercializado. Então, a gente começa a ter limites de emissão por setores da economia, tem uma cobertura muito ampla, pega toda a economia com exceção inicial da produção primária. Ou seja, nenhuma fazenda vai ser obrigada a reduzir as suas emissões. Pelo contrário, o que for feito de atividade de agricultura regenerativa numa fazenda pode gerar crédito de carbono dentro do mercado voluntário ou, posteriormente, no mercado regulado, quando as práticas do Acordo de Paris estiverem destravadas. Então, o agro primário, né, esse que é feito nas fazendas, ele vai poder continuar sendo um gerador de crédito de carbono. Agroindústrias vão ter o seu teto de emissões também, né? Então, o Brasil entra em um ambiente de múltiplas oportunidades, com o agro como um grande protagonista. Então, alguns dos pontos chaves para o agro no mercado de carbono: a valorização dos ativos ambientais. Então, cada vez mais o projeto ele pode ter um foco até no carbono no solo ou no carbono inorgânico e tal, mas ele vai passar a valorizar cada vez mais ativos ambientais daquela região. A tropicalização das métricas de metodologias, então a gente vem trabalhando muito para isso, né? A Embrapa está aqui, a gente tem o C-Carbon, que é uma nova escola da USP, eu sou pesquisador associado lá do C-Carbon também, com o meu grande amigo Serri, a geração dos créditos de carbono, tudo isso são pontos importantes para cá, né? Para esse eixo. A construção do marco regulatório da governança, então esse é um grande trabalho que tem que ser feito, vem sendo feito, né? Então a lei foi publicada, mas precisa agora ser regulamentada. Então a gente tem uma série de questões que precisam ser regulamentadas, né, de governança e jurídicas e de impostos. Capacitação do produtor, isso é um aspecto extremamente importante e que tem pouquíssimo recurso. A gente precisaria de muito mais recurso financeiro para ter uma capacitação do produtor adequada. A adoção de incentivos financeiros, que a gente já falou. Então, para que essa participação seja efetiva, é essencial que as discussões avancem nesses temas, né, principais: governança, estruturação e credibilidade do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então, o Brasil vai ter que apresentar resultados concretos em regulamentações, tecnologias, para que a gente tenha esse sistema sendo reconhecido internacionalmente. E aí, cada vez mais, a gente precisa de metodologias que sejam adequadas à realidade dos trópicos, né? Principalmente quando a gente fala de agricultura. Então, reconhecer o agro como grande protagonista da agenda climática, consolidar um marco regulatório nacional inclusivo, investir em pesquisa, tropicalização de metodologias robustas de infraestrutura científica, estabelecer incentivos econômicos concretos para a adoção das práticas de baixo carbono. Então, o ideal seria a gente ter todo o investimento de plano safra todo sendo destinado a práticas de baixo carbono. Em grande parte só que a gente tem essa diferenciação com o plano ABC, então a gente precisaria ter essas métricas mais acuradas. Promover a educação climática no campo, posicionar o Brasil na COP30 como referência global em agricultura de baixo carbono. E aí, concluindo, as principais conclusões aqui da nossa publicação. Já falei várias vezes aqui, eu repeti isso várias vezes ao longo da apresentação, porque a gente precisa fixar isso na cabeça o tempo todo. O agro brasileiro, ele tem um papel crucial na agenda climática. Ele é a solução, ele é parte da solução climática e ele vai precisar ser extremamente importante na COP30. O setor é vulnerável aos impactos climáticos, mas também parte da solução. Potencial para mitigar emissões e promover a segurança alimentar sustentável. Os caminhos para isso a gente tem.
práticas agrícolas inovadoras e adaptadas aos trópicos, uso eficiente de recursos naturais, variedades tolerantes a estresses climáticos, manejo conservacionista do solo, financiamento climático. Aqui é que a gente pega mais, porque isso aqui destrava várias das coisas aqui de cima, né? Então, a iniciativa da ABAG rumo à COP30 teve como esse grande objetivo contribuir com a agenda climática por meio de um amplo debate entre representantes de empresas, governo, terceiro setor, academia. Então, o agro precisa valorizar cada vez mais os ativos ambientais e inserir cada vez mais o setor no mercado de carbono, fazer a tropicalização das métricas de metodologias. A COP30 é uma grande oportunidade para isso e a gente precisa mostrar esses resultados concretos para reconhecer o agro como grande protagonista da agenda climática. Muito obrigado, gente.